Salve, salve, salve galerinha, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de aula e por isso peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar nesta manhã, que o nosso Senhor possa nos conceder um dia de muita alegria, muita felicidade, amor e paz. Meus filhos, hoje nós vamos falar um pouco, dando sequência e continuidade ao nosso estudo, a partir do capítulo 8 e 9 do nosso material de filosofia, dando sequência ao nossa reflexão sobre Sócrates, Platão, os sofistas e a função da filosofia e sua tarefa, tá? Então, na aula anterior, a gente viu a diferença entre os sofistas, Sócrates e Platão, né? Então, os sofistas, um grupo de professores que não tinha um fundamento moral, ético no seu ensino, que visava o lucros, que eram uns mestres da retórica, que cobravam para ensinar o jovem a falar bem. Vimos que eles foram, os primeiros também advogados, primeiros professores, e que para eles tudo era uma questão de opinião, de doxa, uma questão de relativismo, né? E Sócrates vai implantar na concepção clássica a noção de um homem dotado de alma e os valores, morais, éticos, políticos, da época. E o seu discípulo Platão vai seguir as ideias e o modelo do seu mestre Sócrates. Então, Sócrates vai ser o primeiro filósofo a elaborar um método de ensino, nós vimos lá a maiêutica com a ironia, que era um método onde fazia os seus alunos parir as ideias, não é? E é justamente essa questão de parir as ideias que vai fazer o Platão com uma intuição, com uma influência do seu mestre, perceber que se o aluno pare a ideia é porque o conhecimento está dentro, então ele tem que sair para fora. E como é que esse conhecimento tem vindo para dentro do sujeito? Então aí é que o Platão vai elaborar a sua teoria das ideias, Então ele vai dizer que antes da alma habitar o corpo humano, ela já havia contemplado a ideia perfeita, no mundo inteligível. Então, aqui nós temos que compreender que para Platão, essa noção, filosófica de verdades nas essências, então enquanto muitos procuram a verdade, a essência das coisas, nelas mesmas, como no caso do Aristóteles, o Platão vai procurar a essência daquilo que está nesse mundo sensível, no mundo das ideias. Então, por exemplo, se a gente perguntar qual é a essência de uma cadeira, o que é a essência, professor? A essência na filosofia é aquilo que tudo passando, tudo mudando, tudo se modificando, tudo morrendo, a essência não modifica, a essência não passa, a essência não morre. Então, o que é a essência de uma cadeira? O que não passa, o que não destrói, o que não se acaba, o que não muda, Qual é a essência da cadeira? Muitos de vocês podem dizer assim, professor, a essência de uma cadeira é a madeira. Se a essência de uma cadeira fosse a madeira, então toda cadeira deveria ser feita somente de madeira. E madeira não deveria, desgastar. Logo, existe cadeira de ferro, de plástico, de vários outros objetos. Então, não é a matéria, professor, então é sentar. Então, sentar seria a função. Se fosse sentar, todos nós só poderíamos sentar em uma cadeira, mas a gente senta no chão, numa rede, no sofá, então não é isso também. Ok, então para resumir, a nossa maiêutica socrática aqui,
nós temos que compreender que a essência de uma cadeira para Platão está na ideia que nós temos de uma cadeira. Ou seja, não importa o modelo, não importa a forma, a matéria e a função, sempre nós vamos reconhecer o que é uma cadeira, porque a essência da cadeira não está na cadeira, mas está na ideia que nós temos dela. Então, essa é a grande busca, a grande diferença que o Platão faz entre essa concepção socrática de fazer o sujeito parir a ideia para a concepção metafísica do Platão das ideias que vêm do mundo inteligível. Então é aí que entra a função, e a tarefa da filosofia. Desde o período clássico de Sócrates, Platão e Aristóteles até nós, a filosofia ela tem como uma tarefa e uma função despertar a criticidade, despertar as ideias dos cidadãos. Então, é através da educação, é através do conhecimento que o sujeito que está, adormecido dentro de cada um de nós vai ser despertado. Então, a educação para Platão, ela é fundamental. Por quê? Quando ele vai idealizar lá a sua cidade ideal, comparada com a cidade ideal do mundo inteligível, ele vai ver uma cidade completamente diferente. É lógico que ele tentou colocar isso em prática muitas vezes, mas não conseguiu. Mas na obra, A República, quando você vai ler, ele tem lá um traço, um projeto político, pedagógico, de como a educação ela tem uma função central no seu projeto. Por quê? Porque o Platão pensa em uma cidade a qual as crianças do sexo masculino, ao nascer, elas são retiradas das suas mães e levadas para essa cidade. E essa cidade ela vai formar essas crianças no período de um determinado ano, uma formação integral para todos. Então imagina, todas as crianças vão passar 20 anos estudando. E aí, com 20 anos, falando da nossa linguagem, do nosso tempo, aconteceria um vestibular, uma prova, e aí ia ver quem era aqueles que iriam continuar continuar estudando nessa cidade. Então, com 20 anos de estudos, aqueles que não tinham mais aptidão, aqueles que já teriam esgotado o seu entusiasmo, a sua força de vontade de estudo, esses eram considerados o quê? Alma de bronze. Então, esse era o limite máximo que eles deveriam estudar, 20 anos. Então, esses voltam para a cidade e esses que estudaram 20 anos, eles vão ter a função de ser os comerciantes, os artesãos, os agricultores da cidade. Então, serão aqueles que vão trabalhar com o básico essencial para a manutenção da cidade. Então, vamos ver aí, gente. No Platão, por isso que a cidade de Platão, ou a sua concepção pedagógica e política, é uma concepção muito intelectualizada, porque para ser um comerciante, um artesão ou um agricultor, um gari, tem que ter 20 anos de estudos. E aqueles que continuavam estudando, eles iam estudar o quê? Mais 20 anos. E faziam um novo corte, e nesse corte de tempos de estudos, aqueles que não queriam mais continuar, não tinham mais força de vontade de estudo, mas tinha desenvolvido a habilidade e competência do arco, o escudo e a flecha, esses voltavam para a cidade e iriam ser os guardiões da cidade. Seria o exército da cidade, que ia proteger a sua cidade. E esses que saíram agora, que iriam ser os guardiões, são o que ele chama de alma de prata. E aqueles que iriam ficar lá, iriam estudar ainda mais ou menos 10 anos, e somente esses que estudaram, os 50 anos de estudo, é o que ele chama os filósofos. E somente esses filósofos era que poderiam se tornar reis. Então, na concepção de Platão, para administrar a cidade, tem que ter um princípio básico. Ou você se torna rei e depois se torna filósofo, ou você se torna filósofo e depois se torna rei. Então aí é a função. Então o que acontece é que cada pessoa, cada cidadão na concepção platônica, ela tem uma função. E para a cidade ser bem desenvolvida, para a cidade fluir, para que todos possam ter o que a cidade possa oferecer de melhor, todos têm que fazer a sua função
com responsabilidade, com competência. Então, a educação nessa concepção platônica, ela é fundamental. Então, vocês verem também que o próprio Sócrates, ele morreu justamente por ser condenado alguém que corrompia a juventude, se confrontava os deuses. E corromper a juventude, o que significa aqui era, ele despertava a criticidade do jovem. Ele despertava o conhecimento do jovem. Então, a função da filosofia, na sua essência primeira, é o conhecimento, a busca da verdade. Não adianta, não é, a gente ficar preso na caverna se iludindo com sombras ou acreditando, não é, em fake news, distribuindo mentira nas redes sociais. No nosso tempo hoje, não é? Isso é muito comum. Então, Platão, para resumir um projeto também, não é, da sua obra República, enquanto função e tarefa da filosofia, enquanto educação, quem já leu e quem não leu, indico, né, está disponível na internet aí, a alegoria da caverna, onde está lá no seu livro da República, o capítulo 6, 7, não é? Ele fala sobre isso. Então, o que ele conta, não é? Ele vai narrar mais ou menos que um grupo de pessoas foram criados dentro de uma caverna, acorrentado perna, braços e pescoço, todos olhando para o fundo da caverna. Por trás da caverna, na entrada, existia um caminho. Por trás desse caminho, uma fogueira. Então as pessoas passavam nesse caminho e o reflexo da fogueira jogava a luz, não é? A sombra das pessoas no fundo da caverna. Então aquelas pessoas passavam conversando e os prisioneiros viam a sombra projetada no fundo da caverna e eles cresceram acreditando que aquelas sombras eram reais. Ou seja, que as vozes, os ecos que eles escutavam, eram das sombras. Então, Platão conta que um dia um daqueles prisioneiros, não sabe como, rompeu as correntes e fez um percurso muito difícil, muito sofrido, por estar aprisionado naquela situação. Então, quando ele chega na saída da caverna, ele tem ainda uma maior dificuldade. Os seus olhos estão sensíveis por viver na escuridão e não suporta os raios solares. A luz do sol dói nos seus olhos. Então, ele deseja ardentemente voltar para o fundo da caverna. Mas, como ele estava muito cansado, muito dolorido, ele decidiu repousar, descansar um pouco, deitado na entrada da caverna. Quando retomar as energias, ele fazer o percurso de volta. Só que quando ele estava lá, os seus olhos foram se aperfeiçoando, se adaptando com a luz do sol, e ele pôde contemplar, ele pôde, não é, se maravilhar com o que estava fora da caverna. Então ele viu que as sombras eram projetos, não é, era projetada apenas das pessoas que passavam pelo caminho. Então ele contemplou a natureza, não é, ele contemplou o meio ambiente. E aí ele fica fascinado naquela situação e diz, poxa, nós vivemos tanto tempo no mundo, não é? De mentira, de sombra, de ilusão, de dox, que é opinião. Vou voltar, vou contar tudo aos meus irmãos. E aí ele faz um percurso, né, esperançoso para libertar os seus colegas, seus prisioneiros lá. E aí ele contando o que ele tinha visto, como ele tinha se maravilhado, ninguém deu ouvido a ele, ninguém o escutou. Então, ele ficando triste, revoltado com aquela situação, ele acaba querendo, não é, libertar os prisioneiros à força. Mas só que foi que os prisioneiros disseram, né? Ninguém vai sair, porque lá existe algo contaminoso, que contaminou o nosso irmão. Ele voltou louco, ele está doente. Então, para que essa doença não possa ser transmitida para nós, não possa nos contaminar, vamos sacrificar o nosso irmão. Então, mataram, né, o pobre do prisioneiro que voltou para o libertar, porque acharam que ele estava louco. Então, o que é que o Platão está falando, né? Essa alegoria? Ele está mencionando, ele está falando o aspecto sobre a educação. Então, vamos aqui traduzir em menores, não é? Em menores o que aconteceu na caverna. Então, o que é, primeiramente, quem é o prisioneiro que se liberta? Todos nós, todos vocês, alunos, não é? Que tentam buscar conhecimento, que está agora assistindo essa aula, que está se esforçando, está se dedicando para o estudo. Você é esse prisioneiro que está se libertando dessa caverna. O que é a caverna, professor? A caverna é o mundo onde nós estamos inseridos, é a sociedade, é a nossa realidade. O que são as correntes, os grilhões que nos aprisionam? A nossa ignorância, o nosso preconceito, né? O nosso egoísmo, o racismo. Né? E
o que é, professor, o caminho difícil que o prisioneiro faz até a saída da caverna? São os anos de estudo. É fácil estudar? Não, é difícil, tá? Mas quando você completa essa caminhada, você se sente maravilhado, gratificado. E o que é, professor, a luz do sol? O que é o sol que arde nos olhos do prisioneiro e mais depois ele contempla, fica feliz quando vê tudo? É o conhecimento. Quando você consegue adquirir certo conhecimento, você fica maravilhado, você fica encantado, não é? Você se sente empoderado e emancipado, tá? Porque você se torna um sujeito autônomo. E por fim, professor, quem é, afinal de contas, esse prisioneiro além de nós que morreu por fazer isso? Platão está falando, não é, do seu mestre Sócrates, que fez esse papel de querer libertar a sociedade das sombras da caverna e acabou sendo morto. Então, meus filhos, a filosofia tem essa tarefa principal de despertar, não é, o interesse pelo conhecimento, a própria palavra filosofia, a relação lá entre amor e sabedoria, não é? Filo e Sofia já fica bem clara essa função e essa tarefa. Mas aqui fica, não é, uma crítica para todos nós. Não é tarefa somente do professor Levítico e não é função somente da filosofia despertar a criticidade de vocês, despertar o interesse e a aptidão pelo conhecimento. É de todas as ciências, de todas as disciplinas que vocês têm em sala de aula. Então, cada disciplina, cada professor que vem aqui passar um vídeo para você, ele é importante. Então, você não deve menosprezar essa função, porque senão você acaba se desenvolvendo, mas não de uma forma integral. Meus filhos, faça a leitura desse material, responda as questões e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Abraço a todos e até mais. Tchau!